Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vou falar um pouco, tá, sobre sistema de equações lineares. Vamos lá? Gente, sistema de equações lineares. O que é uma equação linear, tá? Eu trouxe aqui uma definição para vocês, ó. É toda equação que possui variáveis, tá? Então, olha só. Lembrando que a palavra variável significa a letra, tá? A letra desconhecida. Então, é toda equação que possui variáveis e apresenta a seguinte forma. A1x1 mais A2x2 mais A3x3 e assim por diante, tá? Até a forma geral, ANxN, que é igual a B, tá? Em que A1, A2 e A3 são os coeficientes reais, tá? Eu já vou explicar aqui para vocês que são coeficientes reais. E o termo independente, tá bom? É representado pelo número real B. Gente, vamos focar aqui, peraí, ó. Vamos focar aqui nessa palavra aqui, ó, variável. Variável, gente, é a letra, tá? No caso aqui desses exemplos, ó, o x é a variável, o y e o z, tá? Então, variáveis são as letras utilizadas nas equações, tá bom? Pessoal, olha só agora uma coisa, tá? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, se eu escrever aqui, ó, 2x igual a 8, tá? Isso aqui é uma equação, tá bom? Eu vou chamar de o 2 aqui do lado da letra de coeficiente, tá? Esse 8 aqui, gente, é o termo independente, tá? E quem é variável nessa equaçãozinha? É o x. Então, a variável, tá? O x é a variável. Então, é isso. Basicamente isso. O que é uma equação linear? É uma equação que apresenta várias letras, como essa daqui, tá? Possui um termo independente, tá? Representado aí por um número real, tá? No caso aqui, o número 40 é um número real, tá? E o que é um sistema linear? O sistema linear é um conjunto de P equações lineares com variáveis x1, x2, x3 até xn, que formam um sistema linear com P equações e N incógnitas. Nossa, professor do céu, como assim? Não entendi nada. Calma, calma aí, gente, ó. Vamos lá. Conjunto de equações, ou seja, vamos focar na todas as palavras da frase. Um conjunto de equações, né, de P equações, ou seja, é mais de uma equação. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho duas equações, tá? Então, para ser um sistema, tem que ter mais de uma equação. Então, aqui eu vou ter variáveis x1, x2, x3, ou seja, variáveis diferentes. Então, aqui, ó, x e y. Você concorda que são variáveis diferentes? Então, elas formam um sistema linear. Então, esse conjunto aqui de equações com variáveis diferentes forma um sistema linear, ó, com P equações e N incógnitas. Então, vamos ler esse exemplo que eu coloquei. Ele tem duas equações, vocês concordam? Ó, uma, duas. Ou uma, duas. E duas variáveis, ou seja, o x e o y, tá? Isso daí, então, que é um sistema linear. É mais de uma equação, e essa equação, né, duas ou mais, né, ela tem que ter pelo menos duas incógnitas. Então, gente, eu tenho aqui vários exemplos de sistemas lineares, tá? Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho um sistema linear com duas equações e duas variáveis. Quem são as equações? Ó? Essa é a primeira e essa é a segunda.
E as variáveis são o x e o y, tá? No segundo exemplo, eu tenho um sistema linear com duas equações e três variáveis. Então, ó, duas equações, uma, duas, né? Essa é a primeira e essa é a segunda, tá? E as variáveis são x, y e z, tá? No outro exemplo, eu tenho um sistema com três equações, ó, 1, 2, 3, né? Ou 1, 2 e 3. E eu tenho três variáveis, x, y e z também. E já no último exemplo, eu tenho três equações e quatro variáveis. Então, ó, uma, duas, três equações e as variáveis x, y, z e w, tá? Então, estes são alguns exemplos de equações lineares. Olha só. Agora, gente, vamos ver aqui como encontrar a solução de um sistema linear. Então, olha só. Dado o sistema, então aqui eu tenho um sistema de duas equações, tá? Ó, uma, duas, e duas incógnitas, ó, x e y. Tem o x e o y. Incógnitas são as letras, tá? Quantas letras eu tenho diferentes aqui? Duas, o x e o y. Como a gente vai resolver esse sistema? Gente, existem vários métodos para resolver o sistema, tá? O sistema linear. Eu posso usar o método da substituição. Peraí, deixa eu mudar. Ó. Posso usar a substituição. Tá? Ou o método da adição. Então, olha só. Esses são os principais métodos aí que a gente pode usar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, métodos. Então, gente, vamos usar. Eu, particularmente, o que eu mais gosto de utilizar é o da adição. É um dos que eu mais utilizo. Para usar o método da adição, a gente tem que pensar assim, ó. Para encontrar o valor de x aqui ou de y, tá? Então, vou usar sempre isso aqui para não ter que ficar apagando. Para encontrar o valor de x ou de y, tá? E tanto faz a equação que eu vou usar, se é de cima ou de baixo, eu vou pensar assim, ó, eu quero eliminar uma das letras. Eu posso eliminar ou o x ou o y. Fazendo uma análise aqui, eu percebo que o y aqui já está negativo. Tá vendo, gente? Então, o que a gente pode fazer? A gente aproveita isso para usar o método da adição e tentar desaparecer com o y, tá? Pensa um pouquinho. Para o y desaparecer, se eu somar essas equações, eu vou fazer aqui para vocês. Se eu somar essa equação, ó, 2x, ó, 2x com 3x, dá 3x aqui, ó. Mas eu vou usar uma caneta aqui mesmo, ó. Vou somar, tá? A equação direto aqui do jeito que tá. Então, somo 2x com 1x, fica 3x. 3y menos 1y vai ficar 2y positivo, que é igual a 18, porque 17 mais 1 é 18. Você concorda que se eu somar assim direto, não aconteceu de desaparecer uma das letras? Ou seja, não adiantou nada, eu continuei com o x e com o y. Então esse método não é a maneira assim direta, não é a mais indicada. Para usar adição, eu vou ter que fazer alguma estratégia, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por 3, tá? E eu já vou dizer por quê. Por que por 3? Porque aqui, ó, não é 3y positivo? Se eu multiplicar aqui por 3, vai ficar menos 3y. E somado com 3y positivo, vai dar 0. Ou seja, vai desaparecer o y, tá? Então, vamos fazer isso, ó. A gente vai multiplicar por 3, eu vou copiar aqui embaixo a equação nova. A de cima eu não vou mexer, então eu vou manter, vou copiar igualzinha. A de baixo inteira eu vou multiplicar por 3, tá? Então, ó, tem que ser inteira, não pode ser só o y. Porque se eu multiplicar a equação inteira, não altera a equação. Eu apenas tripliquei a equação, mas o valor, né, das letras continua sendo o mesmo. É por isso que eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então, ó, 3 vezes x, peraí que eu bati a mão ali. 3 vezes x, 3x.
3 vezes y menos 3y, porque é negativo o y aqui, ó, tá? E 3 vezes 1, 3. Agora sim eu vou usar o método da adição e vou obter aí, vamos lá, 2x mais 3x, 5x. Ó, 3y positivo com 3y negativo dá 0. 0y. Só que não preciso colocar 0, tá, gente? Quando é 0, é 0. 0 vezes y é 0. Então, eu não preciso colocar, tá? Então, é como se a gente fizesse assim, ó. Corta, corta. Desapareceu, tá? Que é igual a 17 mais 3 é 20. Então, ficou aqui 5x igual a 20. O que eu faço aqui? Eu passo o 5 dividindo, né? Aliás, o 20, isso. Porque o 5 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Ou seja, x é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4, tá? Eu achei o valor de x. Achando x, eu posso pegar qualquer equação, essa, que é igual, né? Ou essa mesmo que eu mexi. Para poder substituir x e achar, o x não é 4? Então, eu substituo x numa das equações, né? Troco aqui o x, ou aqui, ou mesmo aqui, e acho o y, tá? Gente, qual equação escolher? Pessoal, vamos escolher a equação menor, tá? A equação menor, que é essa daqui. Então, vamos lá, ó. Vou pegar lá, x menos y igual a 1. Vai ser a mais fácil. X é 4, não é? Então, vai ficar assim, ó. 4 menos y igual a 1. 4 passa para lá, vai passar negativo, porque ele é positivo. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar menos y é igual a 1. Não, aliás, 1 menos 4 é menos 3. Então, menos y é igual a menos 3. Como é negativo dos dois lados, a gente fala que vira positivo. Não é que vira positivo. É que se você passa esse número aqui, ó, menos 1, dividindo o menos 3, menos e menos dá mais. É por isso, tá? Então, y é menos... aliás, o y vale 3 e o x vale 4. Pronto, gente. Está resolvido aí um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Tá? Eu usei o método da adição. Então, vou até anotar aqui, ó. Método da adição. Opa, ficou bonito esse cedilha aqui, não. Ah, vai assim mesmo. Dado o sistema, gente, olha lá. Outro exemplo. Eu tenho um sistema com 3 equações, tá? E, ó, 1, 2, 3 incógnitas. Então, agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente pode usar o método da adição aqui também, tá? Só que agora é o seguinte. Nós vamos escolher, nós vamos nomear mesmo as equações, ó. Eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2, né, em número romano, tá? E aqui de 3, tá? Então, 3 equações. Primeiro aqui, a gente pode escolher aí eliminar uma das letras. Sei lá, vamos eliminar a Z, tá? Vamos escolher eliminar a Z, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer 1 e 3, por exemplo. Não, vamos começar com 1 e 2. E depois 1 e 3. Tá? Então, a gente vai usar o método da adição da 1 com a 2. E depois da 1 com a 3. Tá? Então, vai ficar assim, ó. X, que é a 1, mais 2y, mais z, é igual a 12. E a 2 é x mais... aliás, menos 3y mais 5z é igual a 1. Vamos aplicar a mesma ideia que a gente fez lá no exercício de cima. Para eliminar o z, você concorda que eu vou ter que multiplicar a equação de cima por menos 1? Menos 1 não, gente. Menos 5. Por que menos 5, professor Cássio? Porque aqui não é mais 5z. Se aqui virar menos 5z e eu somar com o de baixo, vai desaparecer. Então, a gente vai fazer isso, ó. Então, a gente vai pegar aqui, vai copiar a equação toda multiplicada por menos 5. Então, vamos lá. Menos 5 vezes x, menos 5x. Então, eu estou multiplicando, ó, esse menos 5 por cada um
desses daqui, tá? Então, ó, menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 2y, menos 10y. Menos 5 vezes z, menos 5z. E menos 5 vezes 12, menos 60. A equação de baixo eu não vou mexer, eu vou copiar. Né? Que é a 2, né? Porque aqui é a 1 e aqui é a 2, tá? Então, a 2 eu não vou mexer. Eu vou copiar do jeito que tá aí. Olha lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, vamos lá. Menos 5x com mais 1x vai ficar menos 4x. Menos 10y com menos 3y, aliás, com menos 3y vai ficar menos 13y. Aqui, menos 5z com mais 5z vai dar 0, vai desaparecer, tá? Que é igual, então, a menos 60 com mais 1, menos 59. Então, fiquei com isso daí, tá? Vou separar aqui, porque agora a gente vai fazer com a equação 1 e 3. Espera aí. Então, vamos lá. Ó, a 1 é x mais 2y mais z, que é igual a 12. A 3 é 2x menos y mais 3z igual a 10. Professor Cássio, se eu tivesse escolhido eliminar o y, gente, seria a mesma coisa, tá? Eu escolhi eliminar o z, mas você podia escolher eliminar o y, eliminar o x. O processo era o mesmo, só que você ia ter que ficar atento ao coeficiente, tá? Lembra que coeficiente é o número que vai na frente da letra, no caso aqui é o 3, ó. Não mais 3 na frente do z. Então, o que a gente vai ter que fazer para eliminar o z dessa equação aqui, ó? Né? Dessas equações, aliás, né? Das duas. A gente vai ter que multiplicar essa equação de cima inteira por menos 3, tá? Então, olha lá, ó. Vou colocar aqui, eu vou ter que multiplicar ela inteira por menos 3. Por quê? Porque o z é mais 3. Se eu multiplico por menos 3, o z desaparece. Então, vou colocar ela aqui embaixo, ó. Vou mudar a cor. Então, vai ficar menos 3x, né? Lembra que eu vou fazer isso aqui, ó. Menos 3 vezes x, depois vezes 2y, depois z e depois 12. Ó, então lá, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2y, menos 6y. Menos 3 vezes z, menos 3z. Menos 3 vezes 12, menos 36. Tá? Agora de baixo eu não mexo, eu deixo igual. Eu aplico o método da adição, né? Vou somar, que eu esqueci até de pôr um mais aqui. Vou somar, tá? Então vamos lá. Menos 3x com 2x vai ficar menos x, concorda? Eu devo 3x, pago 2x, fico devendo só x. Menos 6y com menos y, menos 7y. Aqui a gente vai cortar, porque menos 3z com mais 3z vai dar 0, tá? E aqui, menos 36 com 10, devo 36, pago 10, fico só devendo 26. Tá aí, então. Então, gente, como que a gente faz agora para concluir, tá? Encontrar os valores de x, de y e de z. A gente não obteve aqui, na primeira a gente obteve essa equação e na segunda a gente obteve essa. A gente vai juntar essas duas equações, tá? Ó, vou copiar ela aqui, ó, menos 4x, menos 3y, igual a menos 59. E a gente vai pegar outra, menos x, menos 7y, igual a menos 26. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma coisa. A gente vai usar o método da adição para eliminar uma das letras e encontrar, tá? A resposta aí. Agora é o seguinte, presta atenção. Se eu tentasse eliminar o 13, ia ser muito complicado, gente, porque o 13 não, o y, né? Eu ia ter que, olha só, em cima é 13, embaixo é 7.
nem 13, nem 7 são múltiplos. Os dois são números primos, né? Não são múltiplos um dos outros. Então não dá, fica muito difícil, né? Para transformar eles aqui. Vamos eliminar o x, então, que é mais fácil? Por quê? Porque é só multiplicar a equação de baixo por menos 4. Porque esse x multiplicando por menos 4 vai virar mais 4x. Aí somado com menos 4x dá 0. Então a gente vai fazer isso, ó. Vou multiplicar a equação de baixo por menos 4. Então vai obter, ó. A gente pode pôr até uma setinha aqui e a gente obtém. A de cima a gente copia, que nós não vamos mexer. Tá? E a de baixo a gente vai multiplicar por menos 4. Então, olha lá, menos 4 vezes menos x vai virar mais 4x. Menos 4 vezes menos 7 vai virar mais 28y. E menos 4 vezes menos 26 vai virar mais 26 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. Vai virar 104. Tá? Olha só. Então, apagar aqui. Agora, eu posso usar o método da adição aqui. E eu elimino, ó. X, 4x com menos 4x dá 0. Aqui eu vou obter, ó, 28y, né, com menos 3y, vai ficar 15, né, gente? 15y. 104 menos 59, a gente vai ter que fazer a conta aqui, ó, do lado. Ó, 9 para 4 não dá. Corto 0, 0 não tem como prestar, corto 1, 1 vira 0 e aqui vira 10. Cortou, vira 9. 9 e aqui emprestou, vira 14. 9 para 14 são 5, não é mesmo? 5 para 9 são 4. E aqui é 0. Então é 45. 45. Ó. Então achei que eu não cheguei nisso, então achei que y é igual a 45 dividido por 15, que dá 3. Então achei que y vale 3. Ufa, não acabei, hein? Porque eu só achei o valor de y. E agora para achar o valor de x? Posso pegar uma das equações, por exemplo, essa daqui mesmo, ó, substituir o y e achar x. Então vamos lá. Menos x menos 7y igual a menos 26. Então, aí as pessoas perguntam, nossa, professor, mas eu não entendo, por que essa equação, eu vou voltar, virou essa, por que eu vou pegar essa? Gente, lembra que se eu multipliquei ela toda por menos 4, se eu multipliquei essa equação toda por menos 4, eu consegui essa equação, não foi, ó? Se eu multipliquei ela por menos 4, gente, não alterei a equação, tá? Não alterou em nada a equação, apenas multiplicou ela toda. Não alterou sua essência. O x e o y continuam valendo a mesma coisa, tá? Poderia mostrar isso para vocês o seguinte, ó, vamos supor que o x vale 1 de uma equação aí, o y vale 2. Então aqui tá assim, ó, 2x mais y igual a... Então vamos pensar, vai dar 2 mais 2 vai dar 4, tá? Verdade, ó, o x não vale 1, 2 vezes 1, 2. O y vale 2, então 2 mais 2, 4. Agora vamos supor que eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por menos 5. Então ela vai ficar menos 5 vezes 2x vai ficar menos 10x. E o y vai ficar menos 5y e o 4 vai ficar menos 20. O x e o y vai continuar valendo 1 e 2, tá? Porque, ó, pensa aqui, ó, 10 vezes 1, aliás, menos 10 vezes 1 vai dar menos 10, concorda? E menos 5 vezes 2, concorda que dá menos 10 também? Menos 10 com menos 10, você concorda que é menos 20? Então é isso, gente. Olha lá, provei que continua igual. Quando a gente multiplica uma equação toda por um número, ela altera a equação, mas os valores das letras continuam sendo o mesmo. Tá? Então aqui está explicado porque podia surgir essa dúvida aí, tá bom? Vamos continuar aqui então, ó. Vamos substituir o y por 3. Então vai ficar menos x menos 7 vezes 3 igual a menos 26. Então vai ficar aqui menos x é igual a menos 21, que é igual a menos 26. Menos x é igual. Passo o menos 21 para lá somando, vai ficar mais 21. Então vai ficar aqui menos x é igual. Menos 26 com mais 21
vai ficar menos 5. Vocês concordam? Então, como é negativo dos dois lados, vai virar positivo. X igual a 5. Pronto, achei x. Já achei o x, já achei o y. Como faz para achar o z? Você vai lá em cima e escolhe uma das equações. Pode ser qualquer uma que tenha z. Vamos escolher essa daqui, que ela é mais simples. Então, vamos escolher essa equação e vamos achar z. Então, vamos lá. X mais 2y mais z igual a 12. Então, vai ficar aqui 5 mais 2 vezes 3 mais z igual a 12. 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar 5 mais 6 mais z igual a 12. Pera aí, então. 5 mais 6 é 11. 11 mais z é igual a 12. Pera aí, já sei quanto é z. Por quê? Z tem que ser 1, né, gente? Então, z é igual a 12 menos 11. Passo 11 para lá subtraindo. Z é igual a 1. Tá aí, então. A solução a gente coloca desse sistema é igual a 5, 3 e 1. A gente coloca na ordem aí do x, y, z, tá? Na ordem do sisteminha. Lá em cima, a gente podia colocar a mesma coisa, Vou voltar. A solução é o 4 e o 3, tá? X e o y. É isso aí, gente. Então, olha aqui, olha só. Essa foi a resolução aí desses dois sistemas de equações. Agora, a gente pode classificar sistemas de equação. Classificação do sistema linear, aliás. Tá? Então, a gente tem aqui que todo sistema linear é classificado de acordo com o número de soluções apresentadas por ele. Então, se o sistema possui apenas uma solução, que é no caso esses sistemas aí que eu resolvi, ele é um sistema possível determinado, tá? Se o sistema apresenta infinitas soluções, ele é um sistema possível e indeterminado, tá? Agora, se o sistema não possui solução, ele é classificado de sistema impossível, tá bom? Eu trouxe então para vocês aqui que a gente acabou de resolver, aqueles exercícios que eu acabei de resolver, são exercícios de sistemas possíveis e determinados. Eu vou só mostrar aqui rapidinho para vocês um exemplo de um sistema possível e indeterminado, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, x mais y igual a 3, tá? E eu tiver aqui, um sistema, então tem que ter duas equações. Então, aqui eu tiver 0x, tá? Menos 0y igual a 0, tá? Eu tenho um sistema de equações, tem duas incógnitas. Vocês concordam aqui, que na realidade essa equação aqui de baixo, ela não vai interferir em nada. Porque, 0 vezes qualquer número é 0. Menos 0 vezes qualquer outro número também é 0. Que dá 0. Concorda? Então, aqui a única equação que importa é essa de cima. Ela é a que mais determina aí os valores, tá? Então, você concorda que o x aqui pode ser 1. Possíveis valores para x, tá? Pode ser 1. Pode ser 0 também, né? Pode ser 1. Pode ser 2, tá? E o y também. O y pode ser 0, pode ser 1 e pode ser 2. Por quê? Vou mostrar para vocês, Você concorda que 0 mais 3 é 3, tá? 1 mais 2 também é 3, tá? O que mais, gente, que eles podem assumir? Pode ser o contrário, pode ser 3 mais 0, que é 3 também, e pode ser 2 mais 1, que também é 3. Então é isso, por isso que eu te falei para vocês, os valores de x variam de 0 a 3, 0, 1, 2, 3, tá? Olha lá. Então esses possuem infinitas soluções. Para nós, professor, mas aqui a gente sabe que tem umas soluções possíveis. Não, gente, mas aqui eu peguei números naturais, tá? Números aí naturais, mas eu poderia ter, por exemplo, poderia ser 1,5 mais... Pera aí, 1,5 não. Vou pegar que senão não vai dar certo. Poderia ser 1,4 mais 1,6, porque dá 3 isso.
tá? Então, existem infinitas soluções para esse sisteminha que eu acabei de mostrar. Por isso que ele é SPI. Agora, um sistema impossível, tá? Ele não possui solução, tá? Ou seja, como ele poderia ser? Vamos pensar aqui, ó. X mais y igual a 4. E x mais y igual a 10. Pera aí, x mais y igual a 4, x mais y igual a 10. Ué, que sistema é esse, né? Pode perceber que não tem lógica. Porque aqui, ó, 4 mais o x mais o y dá 4. Ou seja, o x pode ser 1 e o y 3. Mas se for 1 e 3, como é que vai dar 10 aqui embaixo? 1 mais 3 não dá 10, tá? Aí tá, vamos pensar em outro aí. Vamos pensar, o x pode ser 2. Não pode ser 2, porque daí teria que ser 2 o y, mas são letras diferentes, tem que ser números diferentes, tá? Então é isso mesmo, 1 e 3, ou 0 e 4, né? Poderia ser 0 e 4. E 0 mais 4 também não dá 10. Então por isso que esse sistema aqui, ó, ele é classificado que eu acabei de mostrar, impossível. Não possui solução, tá bom? Gente, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, para a gente fechar, tá? Que a gente pode representar um sistema linear através de uma matriz, tá? Então, olha só, um sistema linear pode estar associado a uma matriz. Os seus coeficientes ocuparão as linhas, tá? Os coeficientes ficarão nas linhas e as colunas da matriz, respectivamente, tá? Então, olha só, eu tenho esse sisteminha aqui, ó, deixa eu até completar aqui. Os coeficientes estão aqui, ó, né? Os coeficientes, lembra que são os números que estão aqui na frente da letra, tá? No caso é tudo 1, porque quando não tem número na frente de uma letra é 1. Então eles estão aqui, ó, tá? E esse aqui é o termo independente, ele tá aqui também. Então isso aqui é uma matriz completa, é a representação de um sistema linear através de uma matriz completa, tá? Eu poderia também, isso é muito útil, tá, gente? Porque a gente pode resolver o sisteminha, vocês podem ver aí mais para frente aprofundando o assunto, usar a resolução através de algumas regras aí criadas por alguns matemáticos, tá? Por exemplo, como a regra de Cramer, ela é utilizada aí na forma de matriz, tá bom? Então a gente transforma o sistema na forma de matriz para poder utilizar a regra de Cramer, tá bom, gente? E por último, eu vou falar que a gente poderia representar também através de uma equação matricial do sistema. Então eu tenho aqui, ó, pode ver aqui os coeficientes é 1, 1, 1 e menos 1, tá aqui, ó, 1, 1, 1 e menos 1. As incógnitas estão aqui, né, x e y, e os termos independentes estão aqui. Então aqui é chamado de equação matricial. Aqui, se a gente aplicar a multiplicação de matrizes, tá, que a gente multiplica então a primeira matriz pela segunda matriz. Que aqui é uma matriz 2 por 2 e aqui é uma matriz 2 por 1, tá? Que é duas colunas, aliás, duas linhas e uma coluna. Tá? A gente chegaria no quê? Se eu fizesse a multiplicação de matriz com isso, eu chegaria nisso daqui de novo, tá? Então isso aqui é uma maneira de representar um sistema, tá? Utilizando matriz. Isso é para vocês conhecerem que existe também essa maneira. Tá bom, gente? Olha só, pessoal. Agora, para a gente aqui encerrar mesmo, eu trouxe, né, antes da gente encerrar, eu trouxe aqui, ó, 2 exercícios para a gente. Esse aqui e esse aqui. Tá bom? Vamos lá. Na forma de problema, né, gente? A gente resolveu esses problemas aqui. Porque é o que cai em vestibular, ó, esse é da UERJ 2012, esse aqui é da Unicinos, né, 2012 também. Então vamos lá, ó, numa loja, todas as calças têm o mesmo preço, tá? E as camisas também. Então pensa lá, uma loja que todas as calças custam X e todas as camisas custam Y. Então a gente vai colocar aqui, ó, X calças e Y camisas, tá? Ricardo comprou uma calça e 2 camisas e pagou R$240. Então, vamos lá, ele comprou um X, mas não usa, tá? Quando é um X, a gente vai colocar, ele comprou uma calça mais 2 camisas. Calça não é X, camisa não é Y. Isso tudo custou R$240.
E Roberto, outra pessoa, então vamos montar o sisteminha, né? Lembrando que é sistema de equações lineares, né? Comprou 2 calças, ou seja, 2x, mais 3 camisas, que são 3y, tá? E pagou R$ 405. Qual o preço em reais de uma calça e uma camisa, respectivamente? Então, olha lá. A gente tem nosso sistema de equações lineares montado. Ele tem 2 equações e 2 incógnitas, tá? O que a gente vai fazer? Vamos ao método da adição. Para isso, a gente vai multiplicar, então. Vamos eliminar o x dessa vez, para ficar diferente? Então, eu vou eliminar o x. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho mais 2 positivo. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Eu vou montá-la aqui, tá? Porque ali não vai caber. Então, vai ficar menos 2x menos 4y igual a menos 480. Multipliquei ela toda por menos 2. E a de baixo eu vou copiar, tá? Olha lá, vou copiar ela. Agora, eu aplico o método da adição. Eu vou somar as duas equações. Menos 2x com 2x dá 0, desaparece. Menos 4y mais 3y dá menos y, tá? Menos 480 com mais 405, vocês concordam que vai dar menos 75? Certo. Pronto, gente, achei o valor de y. Como está negativo dos dois lados, vai virar positivo. Y igual a 75. Então, já achei o preço da camisa. Já que todas as camisas têm o mesmo valor, a camisa vale 75. Gente, se é um vestibular e você olha aqui as alternativas, ó, como está respectivamente calça e camisa, vocês concordam que Y é camisa? Eu achei camisa. Chamei Y de camisa. Tá? Então, eu já achei a resposta. Aqui, ó, letra E. Porque terminou em 75, respectivamente. Tá? Então, já mataria o exercício, nem precisaria continuar a achar o valor de x. Mas como não é um vestibular aqui, né, eu estou explicando, eu vou fazer tudo. Para a gente achar x, a gente vai pegar essa equação aqui, porque eu acho ela mais simples, tá? Então, vamos lá. X mais 2y igual a 240. O y eu já achei. Então, vou substituir. 2 vezes 75, que é igual a 240. X mais 150 é igual a 240. Então, x é igual a 240 menos 150. Fazendo essa subtração, vamos encontrar que x é 90. Exatamente como eu falei para vocês ali em cima, né? Letra E. Então, resposta. Cada calça custa R$ 90 e cada camisa R$ 75. Tá bom? É isso aí, gente. Vocês viram que fácil que foi, então, de resolver esse sisteminha aí? É isso daí. Agora vamos para o outro, então, para a gente encerrar. Olha só. É da UERJ. Uma família comprou água mineral em embalagens de 20 litros, 10 litros e de 2 litros. Tá? Ao todo foram comprados 94 litros de água, com o custo total de R$ 65. Veja na tabela os preços da água por embalagem. Então, a embalagem de 20 litros custa R$ 10. A embalagem de 10 litros, R$ 6. Desculpa, gente, foguei. A embalagem de 2 litros, R$ 3. Nessa compra, o número de embalagem de 10 litros corresponde ao dobro do número de embalagem de 20 litros. E a quantidade de embalagem de 2 litros corresponde a N. O valor de N é um divisor de... Então, primeiro a gente vai ter que nomear aí de X, Y e Z, cada uma delas, tá? Então, a gente pode fazer assim, ó. X é a embalagem de 20 litros. Vamos colocar na ordem, tá? Y, na ordem que aparecer no texto. É igual a 10 litros e Z é a embalagem de 2 litros, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu comprei 94 litros de água, um custo total de R$ 65, não é verdade? Então, vou pensar assim, ó. Eu comprei
X embalagens de 20 litros. Então, vou colocar 20x, tá? Concorda comigo? Comprei X embalagens de 20 litros. Eu não sei quantas embalagens eu comprei. Então, vou colocar 20x, tá? Mais Y embalagens de 10 litros. Então, 10Y. E Z embalagens de 2 litros. Ou seja, 2Z. Isso tudo, somando os litros, tá? Que eu se refiro aos litros. Somando os litros vai dar 94 litros. Que é o que está falando aqui, ó. No texto. Então, a soma de todas as embalagens, os litros, as litragens, vai dar 94. Agora, vamos relacionar a preço, tá? Cada embalagem de 20 litros custou 10 reais. Tá bom. Então, a embalagem, vamos colocar aqui, ó, preço, tá? Então, vamos lá, 10 reais para as embalagens de 20 litros, que é o X. Mais 6 reais para as embalagens de 10 litros, que é o Y. Mais 3 reais para as embalagens de 2 litros, que é o Z. Isso tudo vai dar 65 reais. Tá lá no texto, tá? Pronto, gente. A gente tem o nosso sistema de equações lineares, tá? Que tem 2 equações e 3 incógnitas, tá bom? Vamos usar o mesmo método que a gente usou, tá? A gente vai escolher aí, vamos isolar uma das letras, tá bom? Aliás, vamos eliminar uma das letras, tá? Mas tem um detalhe importante aqui, que eu tô esquecendo, ó. Nessa compra, o número de embalagem de 10 litros, tá? Corresponde ao dobro do número de embalagem de 20 litros. Então, a gente tem que ler o problema todo. Então, olha só, não vai ser um sistema só de 2 equações, não. Gente, então faltou lá, o número de embalagens de 10 litros corresponde ao dobro do número de embalagem de 20, tá? Então, a gente vai escrever assim, ó. Aqui no canto, ó, Y, que é o número de embalagem de 10 litros, é igual ao dobro da de 20. Y igual a 2x. Tá? A gente pode escrever assim, para ficar aqui na forma da equação, a gente pode escrever assim, ó, joga o 2x para dentro, a gente pode escrever assim, ó, 2x menos y igual a 0, tá? A gente poderia escrever assim também. É uma das formas da gente escrever, tá? A gente colocaria aqui, ó, 2x menos y igual a 0, tá? Aí eu fiquei, então, na realidade, com um sistema de 3 equações, né? 1, 2, 3, e 3 incógnitas diferentes, tá? Gente, nesse exercício ele tem um facilitador para nós, porque ele deu isso aqui, ó, que y é igual a 2x. A gente, então, pode pegar essas duas primeiras equações e substituir. Então, aqui a gente vai usar o método da substituição. Vou até escrever de outra cor, ó. Método da substituição. Tá? Então, vou substituir o y por 2x. Onde tiver y nas minhas equações, eu vou trocar por 2x. Então, vamos lá. Primeira, vou numerar. Aqui é a 1, aqui é a 2. Na primeira equação, tá? Eu vou ter lá 20x mais 10y mais 2z igual a 94. No lugar do y eu vou colocar x, então vai ficar aqui 20x mais 10 vezes 2x, né? No lugar do y eu troquei por 2x, ó. Mais 2z igual a 94. Então, fiquei aqui 20x é igual. 10 vezes 2x é 20x. Mais 2z. O z e o 2 é parecido, né? Deixa eu arrumar direitinho. 2z é igual a 94. Somando x aqui com x, vai ficar 20x mais 20x, vai ficar 40x mais 2z igual a 94. Guarda essa primeira equação. Vamos fazer com a segunda agora. Ó. Copia ela, 10x mais 6y mais
3z igual a 65. No lugar do x, no lugar do y, aliás, a gente vai trocar por 2x. Ó. Tá? Então, eu vou ficar aqui, ó. 10x mais 12x, porque 6 vezes 2x é 12x, mais 3z igual a 65. Somando 10x com 12x, vai ficar com 22x mais 3z igual a 65. Pronto, agora eu tenho duas novas equações, que eu vou montar um outro sisteminha. 40x mais 2z igual a 94 e 22x mais 3z igual a 65, tá? Nesse sisteminha, vamos usar o método da adição, tá? Então, aqui nesse problema, a gente usou os dois métodos aí, que eu tinha falado lá no comecinho do vídeo. Para usar o método da adição, a gente escolhe eliminar uma das letras. Vou escolher eliminar z, tá? Que vai ser mais fácil. Mas aqui no caso, eu vou ter que multiplicar a equação de cima e a de baixo. Por quê? Porque o 2 não tem como virar 3, e nem o 3 tem como virar 2. Então, eu vou fazer os 2 virar 6, tá? Porque 2 vezes 3 é 6, não é verdade? Então, eu vou multiplicar a equação de cima por 3 e a equação de baixo por menos 2. Por que por menos 2? Porque um tem que ficar positivo, o outro tem que ficar negativo. Porque os dois aqui, ó, são positivos, tá? Então, eu vou ter, ó, 3 vezes 40. Ó, lembra que eu vou multiplicar o 3 por tudo isso. Depois o menos 2 por tudo isso. Tá? Então, olha lá. Menos 3 vezes 40 vai ficar 120x. Mais 3 vezes 2z vai ficar 6z. Que é igual a 94 vezes 3. Gente, vai dar quanto, ó? 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 9, 27 com 28. 282. Tá? Vamos pagar aqui. Agora, vamos fazer a de baixo. Menos 2 vezes, menos 2 vezes 22 vai ficar menos 44x. Tá? Menos 6z, né? Tá vendo? Ó, ficou um 6z positivo embaixo, 6z negativo. Aliás, 6z positivo em cima e menos 6z negativo embaixo. Menos 2 vezes 65 vai ficar menos 130. Agora eu somo. Tá? 120 menos 44, vai dar quanto, gente? Ó, vamos fazer a conta aqui, ó. 4 para 0 não dá, corta, pega emprestado. 4 para 10 dá 6. 4 para 1 não dá, corta, pega emprestado. 4 para 11 são 7. Então, aqui vai dar 76x, tá? Vou apagar aqui. Aqui vai ficar 0, né? Porque vai somar esses dois, vai desaparecer. Que é igual a 182 menos 130, vai dar 152, tá? Então, vai ficar isso aí, ó, 76x igual a 152. X igual a 152 dividido por 76, tá? Gente, aqui vai dar 2, tá? Pode fazer essa conta aí, ó. Posso até puxar uma calculadora, ó. Ó, 152 dividido por 76. Olha lá, 2. Deu 2. Então, eu achei o valor de x. Então, x igual a 2. E se eu achei x, fica fácil achar z. É só eu pegar uma dessas equações aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Opa, peraí. Vou pegar essa aqui, ó. Tá? E vou substituir para achar z. Então, vai ficar 40 vezes 2 mais 2z igual a 94. 40 vezes 2 é 80, mais 2z igual a 94. Passo 80 para o outro lado, subtraindo 94. Então, vai ficar aqui 2z é igual a 14. Z igual a 14 dividido por 2, que é igual a 7. Então, pronto, z igual a 7. E x é 2. E y? Volta aqui em cima, ó, gente, ó. Y não é 2 vezes o x? Então, olha lá. Então, y vai ser igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, y é igual a 4. Achei todas as respostas que eu queria. Eu achei o valor de x,
tá? Que é o valor aí do garrafão de 20 litros. Então ele comprou dois, valor não, né? Quantidade. São as quantidades aqui, tá? Ó, até escrever aqui, ó, quantidades, tá? Comprou 2 galões de 20 litros, 4 galões de 10 litros e 7 galões de 2 litros. Ele fala aqui o valor, ó, presta atenção aqui no probleminha, ó. A quantidade de embalagem de 2 litros corresponde a N. Então aqui no problema Z é igual a N, que é igual a 7, tá? E ele fala assim, o valor de N é um divisor D, porque a gente deu o nome de Z e o probleminha mandou chamar de N, mas não tem problema. Z vai ser igual a N, tá? Que é igual a 7. O valor de N é um divisor D. Gente, espera aí. Quais os números aqui divisível por 7? Vamos lá, então. Vamos eliminar. 32 não é, porque 32 não tem na tabuada do 7. 65 não é, porque eu falo para vocês que na tabuada do 7 não tem 65. Tem 63. E 81 também não é, tá? O único que é o C, tá? Então, 77 divide por 7, que dá 11. Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Gente, espero que vocês tenham entendido o que é um sistema linear, que foi o que a gente aprendeu aqui. Os tipos de sistema, né? A classificação, tá? Como que mais que a gente viu? A gente viu aí que a gente pode representar um sistema através de matrizes, tá? E a gente resolveu 2 exercícios aí usando aí sistemas lineares, tá bom? Gente, não esqueça que esse é um vídeo aí de introdução, não é aprofundado aí sobre sistemas, tá? Que existem outras maneiras de resolver sistemas lineares. Por exemplo, por escalonamento e pela regra de Cramer, tá? Esse vídeo é mais para introduzir, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa seu like aí que vai ajudar muito o canal. Se inscreva, tá? E ativa o sininho para as novas notificações. Até mais, pessoal. Valeu!